Boa noite, fiel bicolor. Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal MB Paixão. Vamos falar do Paysandu, Papão da Curuzu, maior campeão do Norte e Centro-Oeste do Brasil, perfeito? Hoje nós vamos falar do fim da preparação do Paysandu para enfrentar o Vila Nova na segunda-feira, às 9h30, né, às 21h30 no estádio Bampará Curuzu. Vamos falar também de quem vai estar à disposição, quem não vai estar à disposição para esse jogo, né? Vamos fazer a escalação do Paysandu, vamos montar a escalação do Papão para essa partida, tá? Vamos falar do que tem saído na mídia para esse jogo aí, certo? E também do prognóstico, né, de como essa tabela vai ficar depois desse jogo do Paysandu aí, caso vença, caso empate, caso perca, que a gente não deve nem falar nessa palavra, porque esse jogo é uma verdadeira final antecipada da Série B para o Paysandu. Positivo? Então, depois da vinheta, a gente vai falar tudo isso aí para você, ok? Já vai deixando o teu like, se você não for inscrito no canal, vai te inscrevendo aí, ativa o sininho para as notificações e, se possível, compartilhe com todos os seus amigos, familiares e, antes da gente ir para a vinheta, feliz Dia dos Pais para todo torcedor bicolor. Tamo junto? É isso? Então bora lá! Ok, torcedor bicolor, estamos de volta aí para mais um vídeo, né? Vamos dar continuidade ao que a gente vinha conversando, né? Vamos falar da preparação, né? O Paysandu termina a sua preparação hoje, dia 10, domingo, né? Para enfrentar o Vila Nova na Curuzu, no estádio Bampará Curuzu, às 21h30, certo? Esse jogo aqui para o Paysandu é decisivo, né? Para mim é um jogo chave, né? O Paysandu precisa de um bom resultado e um resultado que não seja outro diferente de uma verdadeira vitória, né? O Paysandu precisa pontuar esses 3 pontos aí para se ver livre da zona do rebaixamento, né? O Paysandu vencendo, ele vai a 24 pontos, ele vai estar fora da zona do rebaixamento, na 16ª colocação, empatado com outras duas equipes, certo? Que vai ser o Volta Redonda, o Paysandu estaria empatado com o Atlético, né, com 24 pontos, né? Só que o Paysandu não tem como ultrapassar o Atlético, porque o Atlético tem 7 vitórias e o Paysandu vencendo vai a 5 vitórias somente. E o primeiro critério de desempate é número de vitórias. Então não tem como o Paysandu ultrapassar o Atlético, perfeito? A gente vai falar também daqui a pouco dos outros jogos da tabela, né? Os jogos que deram continuidade à 21ª rodada do retorno da Série B. Mas primeiro a gente vai comentar aqui a escalação do Papão para essa partida, certo? O Paysandu terá à disposição, né, Edinho, certo? Marlon, certo? Edinho voltando de contusão, muito tempo parado devido a uma lesão de LCA, né? Vai voltar a estar relacionado para uma partida dentro da Curuzu, né? O Marlon vai voltar de suspensão, o Marlon que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, a chamada suspensão automática, né? E o Paysandu não vai poder contar com o Anderson Leite, vocês já estão sabendo disso, está suspenso, né? E agora, diante disso tudo, a gente vai montar aqui a equipe que, para mim, né, deve entrar como titular no jogo de segunda-feira, no jogo de amanhã, né? Então nós vamos com Gabriel Mesquita no gol, certo? Para mim, já que o Paysandu necessita vencer essa partida, o Paysandu tem que ir com o Edilson na lateral direita, tá? Thalisson como primeiro zagueiro, certo? E Joaquim Novídio como segundo zagueiro, perfeito? Na lateral direita, Heverson, não tem como ser outro, tá? No meio campo, aquela trinca de meio campos do Paysandu com Ronaldo Henrique, tá? Leandro Vilela e Denner, né? Lógico, o Rossi tendo condições, eu acho que o Rossi tem condições de assumir aí a posição do Denner para esse jogo. Eu creio que ainda não jogue, né? Eu creio que o Rossi deve retornar somente, né, contra
a Chapecoense lá na Arena Condá. Mas tudo é possível, né? Então vamos aguardar o pronunciamento, a escalação, né? Ali antes da partida do nosso técnico Claudinei, ok? Na ponta direita, né? Eu creio que ele vai novamente com Marcelinho, tá? Eu creio que ele não vai lançar mão do Vini Faria. Eu creio que ele vai com Marcelinho, tendo duas opções para essa posição. A primeira, na verdade, assim, o Marlon tá retornando, né? Então eu creio que ele coloque, né, o Marlon ou o Marcelinho, certo? Correndo por fora ali vai estar o Vini Faria. É isso que vai acontecer na minha opinião. Ele vem com o Marlon, tá? E como suplente do Marlon, ele vai ali lançar mão do Marcelinho, certo? Se ele quiser um pouco mais de velocidade, ele pode optar pelo Vini Faria, tá? E pela bola parada também, que do Vini Faria, que é uma excelente bola parada. Na centroavância, né, a gente vai com o Diogo Oliveira, né? E na outra ponta, o nosso outro ponta, não tem como ser outro, nosso camisa 10, né? O Garcês, perfeito? Tudo bem? Tendo como opção Edinho, o próprio Rossi, Thiago Heleno, toda essa galera no banco de reservas, tá? Então coloca aí nos comentários o que você achou desse time, se tem alguma posição que você mudaria, se tem outro jogador aí que você, não, esse aqui eu acho que vai render mais, esse aqui eu acho que vai fazer diferença, né? Porque caso você não percebeu, né, o nosso treinador, o nosso treinador, ele tem na mão ali a equipe, né? Ele tem a equipe do Paysandu na mão. Ele vem atuando muito bem, o Paysandu vem jogando muito bem. Porém, nós vimos que em algumas partidas, por exemplo, quando a gente pensa que ele vai entrar com o Edilson, que é o que eu faria, ele entra com o Brian. Aí o Brian vai, pega uma virose, ele ao invés de colocar o Edilson como titular, ele coloca o Luan Freitas na lateral. Então eu não sei se é porque ele joga com dois zagueiros, colocando o Edilson vai subir, não vai garantir voltar. Então, para prevenir essas costas, né, para proteger as costas do Edilson, ele sempre coloca ali um lateral ou um zagueiro, né, que tem sido o Luan Freitas ou o Brian, que também atua de zagueiro, né, e atua até na lateral direita. O Brian é um pouco polivalente ali na região defensiva do Paysandu, né? Tá? E no meio campo, né, a gente sabe que o Rossi estando à disposição, o Rossi é titular dessa equipe, né? E o Marlon aí, como já está de volta, por conta de ter cumprido a suspensão, eu creio que o Marlon também entre na ponta direita aí e em algum momento do jogo seja substituído ou pelo Marcelo ou pelo Vini Farias, né? Pelo Marcelinho, né? Tá legal? Agora, pessoal, a gente vai fazer um comentário aqui sobre os jogos, né, desse dia 10/8, né, mais conhecido como Domingão, beleza? Nós tivemos hoje, no dia 10, duas partidas, né? Partidas aí importantes para o desfecho dessa 21ª rodada, tá? E importantíssimas também para o posicionamento do Papão da Curuzu, beleza? Então a gente está hoje com apenas 3 jogos faltando, que são os jogos que irão fechar a rodada na segunda-feira, inclusive o do Paysandu, tá? Então assim, vamos lá. O primeiro jogo que a gente vai comentar aqui é entre Avaí e Cuiabá, né? Esse jogo foi na ressacada, na casa do Avaí, ok? Tá? Onde o placar de 2-0 para o Avaí fez com que o Avaí, né, alcançasse com 32 pontos a 6ª posição, certo? Ficasse ali uma posição atrás da Cadela de Peruca, tá? E um ponto atrás também, perfeito? Ok? A outra partida foi entre Atlético Goianiense, né, lá no Antônio Ascioli, em Goiânia, recebendo o Botafogo de Ribeirão Preto, ou Botafogo de São Paulo, como vocês queiram chamar, certo? Essa partida
ela ocorreu às 18h30, né? E o resultado final dela foi 2-0 para o Atlético Goianiense, certo? O Atlético Goianiense venceu essa partida, né? E chegou aos 27 pontos, né? Subindo aí 4 posições e indo parar na 10ª colocação, tá? Então ele estava com 24, mais 3 pontos foi a 27, subiu 4 posições e hoje se encontra na 10ª posição na tabela, né? Lembra que ontem, no nosso vídeo de ontem, eu dizia que esse jogo tinha que empatar, né? Se esse jogo empatasse, o Paysandu tinha condições de ficar 1 ponto atrás do Botafogo somente, já que ele já estava com 24 pontos, ele ia a 25, o Paysandu vencendo ia a 24, ficava ali o Atlético Goianiense ia ficar olhando, né, o Paysandu chegando pelo retrovisor ali. Agora não, com essa vitória ele deu aquela adiantada, beleza? Tá certinho? Então assim, pessoal, time escalado, né? O prognóstico de vitória do Paysandu em cima do Vila é um prognóstico animador, né? O Paysandu está num momento melhor que o do Vila Nova, tá? Onde o Vila Nova vem de 2 derrotas, né? O Paysandu vem de 3 empates, né? Isso é um pouco preocupante, mas se a gente for olhar, desses 3 empates, somente um ocorreu na Curuzu. Os outros 2 jogos foram jogos muito difíceis, um no confronto direto contra o Amazonas e outro numa partida assim muito difícil contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, onde o Atlético precisava vencer para se reencontrar com a vitória, né, e para dar uma respirada na Série B, porque não vinha no momento bom. E o Paysandu conseguiu ali levar o gol né, do Atlético aos 37 e empatar aos 40, né? Então assim, foi um jogo eletrizante, né? Então, assim, cara, foi um empate heróico, né? Foi um empate assim que com sabor de vitória mesmo pro Paysandu, tá? Então, pessoal, é isso. É aguardar esse jogo amanhã, né? E torcer para que o Paysandu saia bem e conquiste esses 3 pontos pra gente. Vamos falar um pouquinho dos jogos de segunda-feira, né? Segunda-feira nós teremos Criciúma, né? No Heriberto Hilsen recebendo o Atlético Paranaense, tá? Esse jogo, o Criciúma, ele está na 8ª colocação com 29 pontos, né? Caso vença, ele vai encostar ali no Avaí com 32, tá? Caso o Atlético Paranaense, né, que está na 12ª colocação com 26 pontos, perca, fica, né, vai se manter nessa 26ª, né? Tá? O Vila Nova já está com 27, né? E o Atlético pode empatar aí em número de pontos, né? Caso, né? Caso, deixa eu ver o Atlético. O Atlético ou fica com 25 ou passa, né, com 27 pontos, né? Caso o Atlético Paranaense seja derrotado. Então ainda vai mexer aí na tabela, né? Resultado esse que um empate seria razoável, né? Só para eles não se distanciarem aí do Paysandu na tabela, né? Às 19h30 no Rei Pelé, o Atlético vai visitar o CRB, né? Esse jogo aí, o CRB, ele está com 25 pontos, né? Onde o Atlético se encontra com 24, né? Então, a gente tem que torcer, né, por um tropeço, né, do Atlético. Eu creio que o CRB vencendo ou empatando, esses 2 resultados contribuem de forma positiva para o Paysandu, né? Na verdade, quem ganhar dali tá tudo certo e o empate é o melhor resultado, tá? Eu creio que seja isso, tá?
Então é só aguardar, vamos esperar esse jogo aí da segunda-feira do Papão, né? Que vai ocorrer às 21h30, onde o Paysandu recebe o Vila Nova. O Vila Nova, ele vem com muitos desfalques, ele vem estreando o técnico novo, né? O Paulo Turra, certo? E a gente tem que ir para cima e vencer essa partida, beleza? Não tomar conhecimento, como diz os mais antigos, passar o trator por cima do Vila Nova, tá? E o Paysandu, apesar de 3 empates, mas o Paysandu vem com uma consistência boa na zaga, vem fazendo gols, não é a quantidade de gols que a gente queria, mas o Paysandu nesse meio de semana treinando, trabalhou finalização, trabalhou posse de bola, e eu creio que o Paysandu vai implementar o seu modelo de jogo e vai conseguir sair com uma boa vitória da Curuzu, certo? Para dar continuidade, mas primeiro, eu queria que você deixasse seu like, se inscrevesse no canal se você não for inscrito, compartilhasse com seus amigos e familiares, né? E ativasse o sininho para as notificações para você não perder nenhuma novidade do canal MB Paixão, beleza? Um detalhe aqui, pessoal, que a gente tem que atentar é que, assim, a mídia, ela tá eufórica com essa partida, né? Esse jogo, ele tá movimentando a tabela até a segunda-feira, certo? Tá movimentando aí, tá? Por quê? Porque a gente tem visto, né, jornalistas goianos menosprezarem o Paysandu, tá? Tem jogador, tem jornalista, jogador não, perdão, tem jornalista que está colocando nas costas do Vila Nova uma obrigação de vencer o Paysandu, só porque o Vila Nova está na 9ª colocação, certo? Estão fazendo vista grossa, né, para tudo que o Paysandu tem feito nessas últimas rodadas, para essa evolução que tem ocorrido no plantel do Paysandu e no trabalho do Claudinei Oliveira. Então eu acho que isso não deve ser desprezado, isso não deve ser menosprezado, tá? Isso não deve ser posto de lado na análise para essa partida. Eu creio que o Paysandu vem confiante, o Paysandu vive um bom momento, então eu creio que dá para sair de lá com a vitória e que o Paysandu é favorito sim. O meu placar para essa partida é 3-0, né? 1 gol do Marlon, 2 gols do Diogo, né? Para a gente encostar mais ainda nessa artilharia aí, tá bom? Se eu não me engano, o vice-artilheiro da Série B tá com 7 gols e é o camisa 9 do Goiás, se eu não me engano, eu esqueci o nome dele agora, né? Esqueci o nome dele agora. E o artilheiro é o jogador do Remo lá, o jogador da cadela de peruca, né? Pedro Rocha, se eu não me engano, tá? Então, o Paysandu tem totais condições de sair dessa zona do rebaixamento nessa segunda-feira, tá? Os debates têm sido assim fervorosos a respeito de quem tem essa vantagem para essa partida, né? Vamos aguardar. Agora a gente só pode agora aguardar, né? Só resta esperar essa partida iniciar para que a gente possa ver como ela vai acabar, para que a gente possa ver na prática tudo que a gente falou aqui na teoria, tá certo? O Paysandu, ele divulgou hoje, né, a TV Papão, né, ela divulgou hoje uma entrevista coletiva, né, que também foi realizada hoje, né, do Diogo Oliveira, né, onde o Diogo falou sobre chá revelação que eles fizeram na Curuzu, ele e a esposa dele, né, tá? Falou sobre marcar pela primeira vez na Curuzu, já que o Diogo Oliveira tem 5 gols pelo Paysandu nessa passagem, né? Porém, nenhum deles foi na Curuzu, né? O primeiro foi no Repá, né? No Mangueirão, certo? Fez 2 gols no Couto Pereira, certo? Contra o Coritiba, tá? Naquela goleada por 5-2, tá? Fez um gol na Arena da Baixada, tá? E se eu não me engano, fez o gol do Paysandu, eu acho que
Eu tô esquecendo aqui um local onde ele fez um dos seus gols, mas isso não tem muita relevância, já que ele realmente está com 5 gols na artilharia do Papão da Curuzu no campeonato. Então falta, né, balançar as redes na Curuzu. E ele comentou isso, disse que vive um bom momento no Paysandu, que está feliz, né, que está feliz e que seria um prazer imenso, né, seria muito importante para ele e para o Paysandu balançar as redes na Curuzu nessa partida contra o Vila Nova. E eu creio que vai dar certo. O meu palpite é que ele faça 2 tentos a favor do Papão nesse jogo. Ele falou de renovação de contrato, né? Ele falou que nesse aspecto ele prefere se manter um pouco afastado, deixar as coisas fluírem com o seu empresário, né? Deixar nas mãos do empresário, para que esse tipo de conversa não tire o foco, né, o foco dele, né, no trabalho que ele está desenvolvendo nas equipes que ele atua, e que não vai ser diferente no Papão da Curuzu, certo? O Diogo Oliveira também falou da rivalidade, né, entre o Vila Nova e o Paysandu, né? Comentou que independente da rivalidade, o Paysandu precisa da vitória, o Paysandu tem que ir para cima, né? Independente da posição das duas equipes no campeonato, é um jogo que se o Paysandu vencer, o Paysandu fica a 3 pontos do Vila Nova, mas se o Paysandu perder, o Vila Nova também dispara de novo na frente do Papão da Curuzu. Então é um jogo chave, né? É um jogo que tem tudo aí para ter emoções fortes, né? Nessa segunda-feira às 21h30. Beleza? Então todos os caminhos levam do torcedor, todos os caminhos do torcedor bicolor levam ele para Curuzu nesta segunda-feira, e vamos empurrar o Papão do início ao fim para mais uma vitória, para mais 3 pontos na tabela da Série B. Beleza? Com isso eu vou ficando por aqui, né? E a gente se vê amanhã no pré-jogo, tá? Vamos fazer pré-jogo, né? E eu aguardo a presença de vocês no vídeo de amanhã, ok? Fui!